A Hotmart alcançou o valuation de mais de US$ 1 bilhão. Dá para imaginar uma coisa dessa? O que isso significa para o mercado de marketing digital? Como é que isso mexe com o mercado de marketing de afiliados? Como é que nós podemos olhar as projeções da educação online no Brasil? O que os números da Hotmart dizem? O que os estudos nos mostram sobre o que nós temos pela frente? E como é que nós podemos aprender com a Hotmart? Nesse vídeo aqui, essas e outras perguntas eu quero responder para você aqui. Eu fiz uma análise, um estudo para poder ajudar você a entender essa trajetória da Hotmart e tudo que nós temos pela frente. Então, voltando lá um pouco ao tempo, né? A Hotmart ela passou por algumas rodadas, né? Recebeu US$ 190 mil em 2011, US$ 50 milhões em 2019 e agora foram US$ 130 milhões ou R$ 735 milhões. Foi aí que ela chegou num valuation, né? Se tornando um unicórnio, um novo unicórnio brasileiro. Isso é um motivo de muito orgulho. Estou até com a camiseta da Hotmart porque eu tenho muito orgulho do trabalho que eles conseguiram construir. Eu fico imaginando lá atrás, o João Pedro e o Matheus, eles projetando uma empresa, pensando na entrega de e-books, imaginando que um dia chegaria onde chegou? Em hipótese nenhuma, né? É possível imaginar que lá atrás eles imaginaram que um dia chegaria numa situação como eles chegaram hoje, tendo uma empresa com esse valor de mercado. Claro que depois as coisas foram evoluindo, e isso, obviamente, já ficou muito claro que eles chegariam nesse target que chegaram agora. Mas olha só, o que nós podemos esperar daqui para frente em relação à Hotmart? Eu coloquei 3 aspectos aqui que eu quero destacar. E o primeiro aspecto é uma coisa que nós já temos hoje, mas isso vai aumentar com uma série de ações que a própria Hotmart vai fazer com essa grana também que foi colocada dentro da empresa. Então, primeiro, a questão do ecossistema. A Hotmart já tem um ecossistema hoje, que eu tenho aqui minhas anotações, né? A plataforma de membros, o meio de pagamento. Imagina, ó, só o meio de pagamento, além do que ela cobra de taxa, né, para poder processar o pagamento, ela também tem a receita financeira proveniente das antecipações que são feitas. Olha como que é um negócio rentável de ponta a ponta. Também, plataforma de vídeo que ela tem própria, a própria rede social que ela criou. Olha só, dá para imaginar uma empresa que criou a sua própria rede social. É o caso do Sparkle, que é a rede social da Hotmart, que com certeza ajuda a entrega de conteúdo e também toda a questão de evolução de influência de conteudistas dentro da plataforma. Também a criação de páginas que ela tem, os eventos ao vivo que ela recentemente entrou dentro desse mercado também, fazendo entregas online e ao vivo para que o pessoal possa poder participar. Vídeo legendado também que foi proporcionado, enfim, tem uma série de coisas que ela criou, além de outras coisas, outras funcionalidades que ela tem dentro da plataforma. E aí dentro dessas funcionalidades ela fez algumas aquisições para poder fortalecer esse ecossistema. E é justamente esse o segundo ponto que eu quero dizer, que a gente vai ter novas aquisições em relação a isso. Até foi dito com a publicação de que essas aquisições vão acontecer. Então podemos esperar aí facilmente 5 novas aquisições, com certeza nós vamos ter nos próximos meses aí com relação a esse investimento. Por exemplo, ela fez aquisição de parte da eNotas, né, que tem um emissor de nota fiscal que está conectado com a plataforma. Então, por se tornar sócia, ela conseguiu melhorar essa questão de ecossistema. Ela fez a aquisição da ClickPages, né, que tem as landing pages, tem automação de marketing e tudo mais, o que vai proporcionar para os usuários da plataforma coisas mais integradas, né, em relação à entrega, páginas de vendas e assim por diante. A VidMonsters, que é uma agência de vídeo de marketing, que ela também fez aquisição há algum tempo atrás para poder melhorar essa questão toda de vídeo. Ela também fez uma startup de educação americana, que é a T-Cable, acho que é assim, T-Cable, e também a Wolo, que é um app de assinatura de conteúdos e outras aquisições ou participações que ela conquistou nesse meio tempo todo. Ou seja, esse processo de aquisições, ele deve continuar. Agora, o que ela vai adquirir? Com certeza, eles já têm no radar, mas isso vai fortalecer ainda mais essa questão de ecossistema. E, consequentemente, também a capilaridade, né? Então, quando você vai para os Estados Unidos,
adquirindo uma empresa de educação que é uma das principais empresas de educação de startups nos Estados Unidos, você tem ali uma questão de ganhar uma capilaridade muito maior do que você construir do zero. Isso é uma coisa, por exemplo, que é levada em consideração pela Hotmart. Então, fazendo aqui a segunda avaliação, em relação ao que vai acontecer, nós teremos aí novas aquisições. E aí, o terceiro aspecto é o crescimento, que vai continuar acelerado muito porventura do que aconteceu na economia mundial por conta da pandemia. Então, alguns números em relação ao crescimento da educação e também ao crescimento da Hotmart, o que aconteceu nesse último ano, é bem interessante. Por exemplo, mercado de afiliados teve crescimento de 131% na Colômbia e na Argentina, 61% no México e 51% na Espanha. Novos produtores, teve um aumento de 75% de novos produtores no início da pandemia. O crescimento de assinaturas foi de mais de 200%, e ela também fortaleceu dentro da plataforma o conceito de assinaturas. Muitos criadores mudaram a forma de vender o seu produto digital, passando a vender em forma de assinaturas ao invés de vender em forma de lançamento. E isso tem crescido muito de um modo geral. Usuários internacionais, só a Espanha teve 188% de crescimento. E os nichos que mais performaram, marketing digital, Instagram, música e beleza, todos eles tiveram uma performance de crescimento acima de 90%. E ela atingiu, olha só, ela atingiu 188 países e 20 milhões de usuários. Galera, sabe o que isso significa quando a gente olha para o mercado de plataforma? A gente olha a Hotmart aqui e olha todas as demais aqui embaixo. Isso não tira, não coloca em demérito as outras plataformas que nós temos. Eduz, Monetize, Qify, todas as plataformas que estão surgindo agora, a Bripe, que tem um projeto específico do Kaiser. Isso porque o mercado foi muito absorvido por quem chegou primeiro e com grana na mão, né, com investimentos, com uma marca forte, conseguiu, obviamente, ganhar um espaço muito grande e conseguiu ganhar capilaridade também com essas aquisições, com essas parcerias que foram criadas, essas possibilidades para poder crescer, e foi para o mercado internacional. Então, quando você vai também para o mercado internacional, como eles foram, né? No caso, hoje, os escritórios são em 7 países, então, ou seja, isso já dá uma força muito grande, né? Porque muitos dos mercados, por exemplo, onde você recebe em euro, projeções em dólar e tudo mais, você tem uma moeda ainda mais forte, ainda que eu entendo que o Brasil é o país mais forte, mas, obviamente, você tem toda essa questão aí de que as coisas elas fluem muito fortemente em outros países, e isso faz uma grande diferença. E quando você olha para as outras plataformas, elas estão performando muito bem, mas elas estão performando num nível bem diferente da Hotmart. E agora, com grana, obviamente, as coisas vão evoluir ainda muito mais rápido. Hoje são mais de 1.300 profissionais, e é uma coisa que eu quero destacar como sendo um pilar, né? São 3 fatores que são um pilar da gestão de pessoas da Hotmart. Primeiro, a questão da autonomia. Então, os profissionais dentro da Hotmart, eles têm autonomia para poder colocar as suas ideias, para fazer as coisas acontecer e para decidir como é que eles vão trabalhar e como é que vão fazer as suas entregas. Esse é um fator relevante. Uma empresa com tantos funcionários e uma empresa com tanta necessidade de pessoas para poder criar o que eles criaram, precisa realmente ter um time muito forte. Tanto que eles são chamados de Troopers, que é o nome que foi dado ali aos profissionais da Hotmart, como forma, por exemplo, de criar essa questão de conceito de tribo e tudo mais. Então, essa hegemonia, né, que foi criado é fundamental para que você possa realmente construir um negócio tão grande. Também a liberdade, que é o segundo pilar, onde eles têm a liberdade de escolher onde é que eles vão trabalhar, como eles vão trabalhar, qual é o momento de pausa, mas desde que eles trabalhem e façam as coisas de forma responsável. E o terceiro pilar, que é o Love, que eles têm um conceito de que o ambiente tem que ser de fato agradável, eles têm amor pelo time, dando condições de trabalho. Os profissionais foram para home office, tendo condições como home office para que eles pudessem efetivamente ter um ambiente bem adequado, mesmo trabalhando em casa, com ajuda de custo complementar, uma série de fatores. E isso é uma coisa, por exemplo, que se reflete
na capacidade de escolher profissionais para poder trabalhar. Para você ter uma ideia, num processo seletivo deles, eles tiveram 2.500 inscritos para um processo seletivo de 14 estagiários. Acabaram contratando um pouco mais, mas eram para 14 estagiários, tiveram 2.500 candidatos. Olha a proporção de pessoas por uma vaga apenas. Por quê? Porque a empresa de fato criou essa condição toda que torna ali a marca, que torna a empresa algo realmente agradável para o público de um modo geral. E as pessoas querem de fato ali trabalhar na Hotmart. Bem, o que eu gostaria de destacar em relação a todo esse processo de evolução? Primeiramente, eu quero destacar a força do João Pedro e do Matheus, porque, sinceramente falando, somente com um processo de liderança, uma visão de mercado muito grande, um espírito de ousadia e acreditar de fato naquilo que efetivamente pode acontecer e buscar isso sem medo de crescer, sem medo de evoluir, é que fez com que eles chegassem aonde eles chegaram até agora e vão chegar ainda muito mais longe. Então isso eu quero realmente dizer que é fantástico. Olhar para isso realmente é fantástico. Então são dois empreendedores, claro que o JP aparece mais e tal por ser CEO, mas os dois empreendedores são assim, um complementa o outro e que realmente faz uma grande diferença. Então isso tem ali com certeza a visão dos empreendedores para construir um negócio desse tamanho. Segundo fator, o processo todo de impulsionamento e aproveitar o momento. Então, a pandemia ela trouxe um desastre, né, não somente no Brasil, mas grande parte dos países do mundo, por conta do fechamento dos comércios. Nós ainda estamos nessa situação, muitas empresas quebrando, mas a pandemia também trouxe um outro viés para onde o dinheiro estava indo. E esse viés para onde o dinheiro estava indo é justamente o viés que a Hotmart está e que a própria Tactus está. Tanto que o nosso crescimento também, o ano passado e esse ano continua, foi um crescimento absurdo da nossa carteira de clientes e mais precisamente por conta de novos negócios digitais que nós passamos a atender por conta disso. Novos empreendedores que nunca tinham empreendido antes, que começaram a empreender no digital. E a Hotmart teve um crescimento absurdo. Eu fiz uma análise, por exemplo, para poder ver a questão das tendências de mercado apontadas pelo Google Trends. Olha só, em maio de 2020, a pesquisa da palavra Hotmart foi 7 vezes maior do que foi em março de 2019. E hoje nós temos uma relação de 4 vezes maior do que foi em março de 2019. Então, se você pegar o Trends, ele faz um pico, né? Faz um pico de crescimento do que era lá em 2019, do que se tornou em maio, praticamente um ano e pouco depois. Que foi o pico onde efetivamente teve ali o maior volume de pesquisas. Isso se refletiu também na nossa empresa contábil. O nosso mês de maio e junho foram os meses que nós tivemos o maior volume de novos empreendedores na Tactus, com empresas abertas para o mercado digital. Por quê? Porque efetivamente nós tivemos um crescimento de demanda significativo por conta do EAD. E tudo aquilo que fez pessoas se tornarem produtores de conteúdo, lançarem cursos e tudo mais. E também o consumo de conteúdos aumentou muito. Então, as pessoas elas deixaram de gastar com recreação e começaram a gastar com profissionalização, começaram a gastar com conteúdos para academia, para emagrecimento, uma série de fatores, que são os nichos, inclusive, que são nichos que performaram bem dentro do ano passado. E isso tem se perdurado hoje, ainda que obviamente deu uma queda, né, comparativamente o que nós vimos em maio de 2020 com o que nós estamos vendo hoje, houve uma queda, mas mesmo com essa queda, quando comparado com o que nós tínhamos em 2019, esse crescimento, ele de fato acontece. Então, esse fator é um fator a ser destacado. E por fim, o último destaque que eu quero fazer é, o que isso tudo representa para o Brasil, representa para o mercado que talvez é o mercado que você está inserido. Talvez você seja um produtor de conteúdo, talvez você seja um professor que está focado em treinar outras pessoas em nichos específicos. Eu também tenho uma empresa de educação online. Nós tínhamos eventos presenciais, inclusive um dos eventos que nós temos é o maior evento de marketing contábil do Brasil, que esse ano a gente vai fazer ele 100% online. 2020 nós ainda conseguimos fazer ele presencialmente, vendemos todo ele pela Hotmart,
Mas 2021 a gente vai fazer 100% online. E a expectativa é justamente de colocar mais pessoas do que nós colocamos no ano passado. Aliás, eu já tenho como inscrito o volume maior do que eu já coloquei o ano passado nessa versão online, e a gente vai colocar muito mais pessoas dentro do evento. E isso está sendo impulsionado por conta dessa nova forma de se entregar conteúdo, de se treinar com a utilização do EAD e outras variantes que foram criadas dentro do mercado do marketing digital como um todo. E eu quero dizer para você o seguinte, se você está inserido nesse mercado, olhe de perto todo esse crescimento, todas as possibilidades, todas as alternativas e oportunidades que esse mercado está entregando para você. Os caras não vão colocar 700 milhões de reais numa empresa à toa. Se essa empresa não estivesse voando que nem um foguete, eles não iriam fazer um negócio desse. Porque, na verdade, quem investiu lá é investidor também do Nubank. Não é gente fraca, não. O pessoal, o fundo que está liderado, né, foi liderado pelo TCV, ele também é investidor do Nubank. Claro que é um fundo, né, são vários fundos diferentes que vão fazendo a composição de capital, eu não sei detalhes sobre isso. E ele está numa série C, né, de investimento, ou seja, basicamente nós estamos olhando aí para uma saída ou para um IPO da Hotmart tão logo. Então, uma coisa, por exemplo, que eles vão continuar performando, vão continuar evoluindo e vão chegar para um outro nível, e o mercado de educação no Brasil vai continuar crescendo, e as possibilidades de você vender também em outros países também. Eu estava vendo uma postagem do JP, e um afiliado, por exemplo, tinha vendido já em mais de 100 países. Acho isso fantástico, a possibilidade de você vender em outros países. Eu, na minha empresa de treinamento, vendo em alguns outros países. Hoje a gente vende na Europa, a gente vende em Portugal, nós vendemos em Angola, acho que Moçambique, que são países da língua portuguesa, mas se eu tivesse, por exemplo, os meus conteúdos em inglês e em espanhol, eu teria mais condições, por exemplo, de vender fora do Brasil. São oportunidades que talvez nós estamos perdendo até para vender em moedas mais fortes. Eu tenho vários alunos, por exemplo, de Portugal, que para eles sai muito barato comprar um curso meu aqui, porque tem uma proporção ali do câmbio de quase 6, então é uma coisa realmente que faz uma grande diferença. E efetivamente dá para você poder aproveitar. Então, quer seja produtor de conteúdo, infoprodutor, coprodutor, tem agência de lançamento, seja afiliado, cara, o que você fizer dentro desse mercado, se você fizer bem feito, você vai ganhar muito dinheiro. E a Tactus tá aqui para te ajudar. Eu estou em casa, não estou na Tactus, porque nós estamos de home office, 70 profissionais nossos trabalhando 100% de home office, com a nossa unidade de São Paulo, com a nossa unidade de BH, e atendendo mais de 2.000 produtores, que grande parte deles estão na Hotmart, mais de 2.000 negócios digitais que nós atendemos no Brasil todo. Então, é isso aí. Se nós pudermos te ajudar, espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Deixe seu comentário, seu like e nos encontramos no próximo conteúdo.